Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos falar hoje no vídeo sobre o BTC e a correlação com a taxa de juros nos Estados Unidos, né? Eu vejo muitos influencers postando essa correlação entre a taxa de juros nos Estados Unidos e o BTC, né? Ah, se subir a taxa de juros, o BTC vai cair, se cair a taxa de juros, o BTC vai subir. Será que é isso mesmo? Vamos entender o que é isso aí, pessoal. Primeira coisa, tá? Quando a gente fala em correlação, tá? A gente não está falando em correlação ticket by ticket, tá? A gente tem que olhar um contexto mais macro para poder saber a correlação desses ativos, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o que é correlação. Vou passar aqui para o gráfico aqui. Aí, beleza. Ó, olha só, pessoal. Aqui, ó, correlação, tá? Vamos lá. Correlação. Existem três tipos de correlação, tá? De correlação. Correlação positiva, negativa e zero, tá? Então vamos lá. Correlação positiva. Quando um sobe, o outro tende a subir junto. Então os dois caminham na mesma direção. Quando um cai, o outro tende a cair junto, beleza? Por exemplo, aqui o ouro inflação, tá? Quando a inflação sobe, o ouro geralmente sobe também, tá? A correlação negativa. A correlação negativa, pessoal, é o contrário, né? Então, quando uma sobe, a outra tende a cair. E quando uma cai, a outra tende a subir, tá? Então, a gente fala isso de uma correlação negativa. É um cálculo, tá, pessoal? A gente estuda isso quando vai prestar análise, a prova, né, de analista, eles pedem muito para você fazer esse cálculo para você. Então, existe esse cálculo, tá? Para você saber a correlação exata. Tá? Se ela é positiva, se ela é negativa ou se ela é zero. Tá? Então, quando a correlação é negativa, quando um sobe, o outro tende a cair. Então, eles vão para lados opostos, beleza, pessoal? Então, aqui, o exemplo que eu estou dando aqui é taxa de juros e ações. Tá? Quando o juro sobe, os preços das ações geralmente caem, beleza? E aí a correlação zero. A correlação zero é que um não influencia o outro, tá bom? Cada um sobe e cai por fatores diferentes, um não influencia o outro. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, quando falo em correlação entre renda variável e a taxa de juros nos Estados Unidos, basicamente é em função do fato de que quando o juro sobe, né, isso é ruim para a renda variável porque os investidores acabam buscando rendimentos mais seguros, por isso que acabam migrando para a renda fixa, que normalmente está pagando mais, os juros está subindo, então eles tendem tirar o dinheiro da renda fixa, da renda variável e migrar para a renda fixa, beleza? Então essa é a correlação que existe, tá? Basicamente aí quando se trata de renda variável. Mas será que o BTC realmente tem algum tipo de correlação com a taxa de juros nos Estados Unidos? Bom, vamos ver os gráficos aqui, pessoal. Olha só, aqui é o gráfico do BTC, da taxa de juros dos Estados Unidos, perfeito? Ó, então a gente observa aqui que a taxa de juros começou a subir por volta de fevereiro de 2022, teve a primeira alta aqui em março de 2022. Tá? Começou a subir em março de 2022. E desde então, ó, você observa que desde 2022, abril, março de 2022, o juros só subiu. Teve uma leve queda aí e se manteve na taxa de 4,5 aí atualmente. Beleza? Vamos ver o gráfico do BTC, pessoal. Olha só. O gráfico do BTC teve uma leve queda, né? Depois de abril de 2022. Já vinha caindo aí desde novembro de 2021. Tá? Então, aqui a gente pode dizer aí que houve uma correlação aqui entre a taxa de juros dos Estados Unidos e o BTC, né? Porque a taxa de juros começou a subir e o BTC começou a cair. Tá? Então, é uma correlação aqui negativa, né? Um cai e o outro sobe, beleza? Mas veja, a gente está analisando somente esse período aqui. A gente tem que analisar um contexto mais amplo, né? Porque quando se trata de taxa de juros, o reflexo disso não é necessariamente imediato em função daquela volatilidade que acontece intraday. Isso tem que ser analisado num ponto de vista mais macro, beleza?
Então, olhando do ponto de vista mais macro, se você considerar que esse último fundo que o BTC fez em janeiro de dezembro de 2022, tá? A gente observa que de dezembro de 2022 até agora, o BTC só subiu, né? Ele só subiu. Se você pegar aqui, ó, você vai ver mais ou menos que ele teve aí uma valorização, ó, de quase 600% praticamente, tá? Uma valorização de 600%. Que no mesmo período, ó, de janeiro de 2023 até agora, no mesmo período, a taxa de juros subiu. Você entendeu? Então, sim, a taxa de juros subiu e o BTC subiu junto, né? E o BTC subiu junto. Então, se existe alguma correlação, certo? Essa correlação seria o quê? Positivo, contrariando o que muitas pessoas acabam afirmando aí, os influenciadores acabam afirmando, né? Então, assim, se existe alguma correlação, aqui nesse caso, a correlação é positiva. Mas eu não vejo por esse lado, tá, pessoal? A subida do BTC não foi em decorrente da taxa de juros dos Estados Unidos, né? Não foi em decorrente da taxa dos Estados Unidos. Conforme a gente tem acompanhado aí, né, a subida da taxa do BTC, ele decorre de outros fatores, você entendeu? Por exemplo, a aprovação de ETF e spot nos Estados Unidos, o crescimento da demanda institucional, você entendeu? O halving que teve em abril de 2024 e também a crescente desconfiança em moedas fiduciárias e a inflação global. Veja, pessoal, se você tomar a decisão de comprar ou vender BTC com base na taxa de juros dos Estados Unidos, na verdade, você está tomando uma decisão que vai não ao encontro, vai de encontro com os fundamentos do BTC, né? Que é exatamente o quê? A finança descentralizada, né? O BTC foi criado justamente como uma alternativa para poder fugir, né, dessa questão aí do controle financeiro pelos órgãos, né, Fed e por aí vai, Banco Central e tudo mais. Então, pessoal, eu vejo o seguinte, ó, não tem correlação com a taxa de juros, tá? Então, esses influencers que acabam falando, ó, cuidado com a taxa de juros, o BTC vai dar oportunidade por causa da taxa de juros. Não existe, neste momento, essa correlação, entendeu? Se tem correlação, é positivo, pelo menos é o que consta no gráfico. Ambos subiram junto, no mesmo período, praticamente, né? Então, toma cuidado, pessoal. A correlação não é ticket by ticket, tá? A correlação é no contexto da tendência macro, beleza? Não é aquela volatilidade intraday que vai falar o seguinte, tá vendo? Falei que se mantesse os juros, o BTC ia cair. Ou se subisse os juros, o BTC ia subir. Não tem essa correlação, porque isso vai de encontro, né, aos fundamentos do BTC, que é justamente, ele foi criado justamente por causa disso, né, para poder fugir do sistema financeiro comum. Então, pessoal, toma cuidado, beleza? Eu não vejo uma correlação direta aí entre a taxa de juros e o BTC, apesar do BTC ser um ativo de renda variável, os fundamentos que serviram de alicerce para a criação do BTC não tem nada a ver com a política monetária dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Ele foi criado justamente para combater essa centralização dos governos com relação às políticas monetárias, beleza? Então é isso aí, pessoal. Ó, eu não vejo aí essa correlação que muitos acabam postando, tá? E mais uma vez, pessoal, você que costuma seguir influencers na internet, que eles acabam dando recomendação de compra e venda no BTC, a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: vocês entrariam numa viagem com um piloto de avião que não fosse habilitado para pilotar um avião? Não, né? Então, pessoal, toma cuidado, pessoal.
Porque tem muitos influencers aí que não tem qualificação, não tem certificação para poder dar tipo de recomendação, tá? E isso acaba até atrapalhando aí a experiência que os investidores têm na bolsa, porque acaba seguindo aí o call, essas recomendações desses influencers, que muitas das vezes, né, não tem conhecimento e nem qualificação para poder estar fazendo isso, beleza? Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like aí e até o próximo vídeo, pessoal.